No Antigo Testamento, embora a ideia do lugar da alma dos crentes, ou quando eu digo crente, entenda, né? Eu gosto mais do termo povo de Deus, não era uma ideia tão clara, tanto de ressurreição, salvação, como o período entre a morte física e a ressurreição. O lugar de descanso dessas pessoas não era uma ideia tão clara por meio das páginas do Antigo Testamento. Mas a gente começa a olhar o assunto e a gente começa a ver que Enoque, logo nos primeiros capítulos, no capítulo 5 de Gênesis, Enoque foi arrebatado, mesmo com vida, mas ele foi arrebatado e o texto diz que ele foi arrebatado para a presença de Deus. Ou seja, então fica claro, por meio somente dessa passagem, que a vida não era só isso aqui. Há uma vida eterna, uma vida na presença de Deus. Por meio dos patriarcas, como Abraão, Isaque, Jacó, o próprio Ismael, filho mais velho de Abraão. Quando eles morreram, nós passamos a encontrar a frase: morreram e foram reunidos ao seu povo. Então, mais uma vez, a ideia clara de que quando esses irmãos morreram, havia um lugar específico que eles foram reunidos ao seu povo. Jó tem um texto muito conhecido, em Jó 19, 25, aquele texto: eu sei que meu Redentor vive, embora que ali esteja ensinando a ressurreição, mas mais ou menos uma ideia de uma vida após a morte e de que um dia o corpo das pessoas ressurgiria. O ensinamento do Novo Testamento é muito mais maciço sobre isso. Primeiramente, olhando para Jesus, como Jesus ensinou sobre isso. Nós temos textos como Jesus debatendo com os saduceus. E eles não acreditavam em ressurreição. Naturalmente, eles não acreditavam que a alma existia ou continuava existindo. E quando Jesus responde para eles, aquele texto de Mateus 22, Jesus diz assim para eles: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus é um Deus de vivos e não um Deus de mortos. Deixando bem claro que esses homens estavam vivos na presença de Deus. Nós temos textos como, também de Jesus, a história de Rico e Lázaro. A existência da alma dessas pessoas e que elas estão acordadas. Tanto o rico, que estava no inferno, como o Lázaro, que estava no seio de Abraão. Uma outra passagem muito clara do Novo Testamento, por meio de Jesus, é quando ele está na cruz e um dos ladrões se arrepende, crê em Jesus Cristo e faz aquele pedido: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. O que Jesus respondeu? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí cria-se toda uma teoria que houve uma mudança depois da morte de Jesus. A Bíblia não diz. Não sabemos se há uma diferença entre o seio de Abraão e o paraíso, o céu. A Bíblia não diz. Inclusive, ontem, dando uma lida no John MacArthur, que é um teólogo e pastor bem conhecido mundialmente, para ele isso é a história da caronchinha, esse negócio do que na morte de Cristo houve uma mudança e o mundo dos mortos se abriu e o povo de Deus foi para o paraíso. Para ele é a história da caronchinha. É teoria que não tem nenhum sentido bíblico. Mas há algumas pessoas que acreditam que pode haver uma mudança, que era diferente o lugar seio de Abraão para o paraíso ou o céu. O ponto é, meus irmãos, que a alma das pessoas se encontra viva, não na sepultura, e na presença de Deus. O apóstolo Paulo falou disso, que queria morrer, e quando morresse, iria para a presença
do Senhor. Domingo passado nós vimos alguns textos de Apocalipse, embora falando de pessoas que vão morrer ainda num futuro nosso, mas aquelas pessoas que morreram, milhões de pessoas, todas no céu, cantando, louvando, né, adorando a Deus. Então, as pessoas estão vivas. Hoje nós vamos fechar exatamente com o que a Bíblia ensina sobre a ressurreição. Tá? O que a Bíblia ensina sobre a ressurreição? O que você sabe sobre a ressurreição? É importante frisar, primeiramente, uma diferença crucial entre... Então você possa pensar assim: ressurreição é a mesma coisa que reencarnação. Não é. Reencarnação é o espírito, a alma, reencarnando noutro corpo. A ressurreição é a alma incorporando no mesmo corpo. Qual é a diferença? Só que é um corpo glorificado, um corpo refeito com a ausência do pecado. Então, abra sua Bíblia. Vamos na ordem. Vamos em Daniel, capítulo 12. Esse é o texto mais claro que fala sobre esse assunto em todo o Antigo Testamento. Não é o único, é o texto mais claro que fala sobre ressurreição em todo o Antigo Testamento. Daniel 12, versículo 1 e o versículo 2. Nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Importante aqui, irmãos, frisar, embora que depois a gente vai voltar para esse texto, mas é versículo 1, a ênfase dessa ressurreição. A quem Deus está se referindo aqui? Qual é o povo que vai ressuscitar um dia nesse versículo? Então, olha a ênfase. O teu povo, falando com Daniel. Que povo Daniel fazia parte? Israel. Então está falando aqui da nação de Israel. O teu povo vai ressuscitar. Agora, Evangelho de João, capítulo 5. Palavras de Jesus Cristo. Versículo 28 e 29. João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que, olha a ênfase, todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Esses dois textos, meus irmãos, nos mostram com muita clareza os tipos de ressurreição. Tanto Daniel, capítulo 12, versículo 1 e 2, especificamente o versículo 2, como João, por meio de palavra de Jesus, capítulo 5, verso 28 e 29, fica bem claro que vai haver dois tipos de ressurreição. Vou repetir para você, vai haver dois tipos de ressurreição, porque até algum tempo atrás, na minha cabeça não concebia a ideia que haveria dois tipos de ressurreição. Na minha cabeça estava incutido a ideia de que haveria apenas uma ressurreição para quem fez o bem. Mas a Bíblia ensina, por meio dessas passagens e outras mais, que vai haver dois tipos de ressurreição. Que tipo de ressurreições são essas que irão acontecer? Número 1, ressurreição para a vida. Ressurreição para salvação. Não que vai acontecer a salvação, entenda. Ou então ressurreição para glorificação.
cabe a frase. Então, vai haver a ressurreição para a vida. Pessoas irão sair dos túmulos e de onde estiverem, os corpos foram destruídos, vão receber o seu espírito, a sua alma, e vão viverem agora num novo corpo eternamente. E vai haver pessoas que vão também ressuscitar, mas para, como diz Daniel, para a vergonha e horror eterno. Os perdidos, os ímpios não regenerados, também, preste atenção, também vão receber um corpo. Quem não foi ou não fez parte do povo de Deus em toda a história humana, no dia dessa ressurreição, e pasmem, pelo versículo 28 de João, essas pessoas vão ressuscitar porque elas vão ouvir a voz de Cristo, tanto para a vida como para a morte. Então, número 1, haverá uma ressurreição para a vida. Se você quiser anotar aí, há outros textos que nos ensinam isso. Lucas 14, versículos 13 e 14, Jesus, por meio de uma parábola, ensina isso. E no final da parábola, ele diz exatamente isso. Que muitos ressuscitarão para a vida. Lucas, capítulo 14, 13 e 14. Filipenses, capítulo 3, versículo 10 a 12, o apóstolo Paulo fala disso. Hebreus, capítulo 11, versículo 35, o escritor de Hebreus também fala sobre essa ressurreição para a vida. E Apocalipse 26, é o texto mais elucidante, também fala disso. Ressurreição número 2, ressurreição para a condenação. Ressurreição para a morte. Aí parece uma redundância, ou melhor dizendo, uma contradição. Como que pessoas vão ressuscitar para a morte? Entenda a morte como condenação eterna. O ponto, meus irmãos, é que se nós não tivéssemos mais nenhum texto falando sobre esse assunto, por esses dois textos, nós seríamos levados a concluir que essas ressurreições seriam no mesmo tempo. Que na mesma hora que ressuscitasse, aquelas pessoas que vão receber um corpo para a glória eterna, também ressuscitariam pessoas que vão receber um corpo para vergonha e horror eterno. Mas vamos agora para um texto, como eu falei, o mais elucidante sobre esse assunto, a conclusão da Bíblia, basicamente, Apocalipse, capítulo 20. Vamos ler os versículos de 1 a 6, embora vamos ficar basicamente com os versos 4 a 6, mas vamos ler do versículo 1 a 6. Apocalipse 20, a partir do versículo 1, diz assim: Então, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Deixa eu fazer uma pequena ensinamento sobre Satanás e Deus. É comum no meio evangélico, número 1, se dá uma ênfase exacerbada sobre Satanás, o poder de Satanás. Ontem de manhã, o Marcos Teles estava até brincando que as pessoas às vezes fazem os teatros até na igreja, e a briga de Deus com Satanás é mais ou menos como a briga do Holyfield com o Maguila. Só que Deus não é Holyfield. Deus é o Maguila. Aquele fraco, assim, cara que perde a luta. Não é assim. Agora, preste atenção. No dia
que Deus for prender Satanás, porque Satanás, pelos falsos profetas, todo dia é amarrado. Já ouviram essa, né? Eu te amarro, Satanás. Eu te amarro, Satanás. Está amarrado, Satanás. Mas no dia que Satanás for amarrado, Deus vai dizer assim, ó, Miguel, pega o patife e prende. Gabriel, pega o patife, um anjo. Pega ele e prende. É ou não é assim que a Bíblia ensina? Um anjo vai prender Satanás por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dado a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram, presta atenção, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. A terceira bem-aventurança do Sermão da Montanha diz assim, vamos lá ver se vocês lembram. Qual é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurado os pobres ou humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Segunda bem-aventurança, vocês sabem? Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Terceira bem-aventurança. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão o quê? A terra. Que terra eles vão herdar? Apocalipse explica. Eles vão reinar com Cristo, aonde? Na terra, durante 1000 anos. Captou a mensagem? Durante 1000 anos. Qual é então, irmãos, a hora das ressurreições? Pelo texto de Apocalipse, capítulo 4, capítulo 20, versículo 4 e 5, há uma divisão ou uma distância, um intervalo, que é a palavra correta, há um intervalo de tempo, no mínimo, entre essas duas ressurreições, entre a ressurreição para a vida e a ressurreição para a morte, de quanto tempo? 1000 anos. Então, o intervalo de tempo que vai acontecer entre essas duas ressurreições, uma para a vida e outra para a morte, uma para glória eterna e outra para vergonha eterna, vai haver uma diferença, ou um intervalo de tempo entre uma e outra, de pelo menos 1000 anos. Tendo entendido isso, fica mais fácil você entender agora a hora das ressurreições. Número 1, quando vai acontecer a ressurreição da igreja? Se você não gosta do termo igreja para falar da nova aliança, os salvos do período da nova aliança. Quando vai acontecer essa ressurreição? Para a vida, entenda? A ressurreição da igreja é para a vida. Quando vai acontecer a ressurreição de Israel? E quando vai acontecer a ressurreição de todos os ímpios de todos os tempos? Então você já sabe que pelo texto de Apocalipse,
vai haver um intervalo de tempo entre a primeira ressurreição para a vida e a segunda ressurreição para a morte, que é a segunda morte, de pelo menos 1000 anos. A dúvida, ou as dúvidas, ou as divergências é: a ressurreição da igreja será simultânea à ressurreição de Israel? Você deve saber, se congrega aqui com a gente, que nós fazemos quando eu digo nós, não é nós, a Bíblia ensina claramente que Israel é Israel, igreja, igreja. Se você não está convicto, leia Romanos 11. Está muito claro lá que Deus ainda tem um plano para Israel. Quando se completar a plenitude dos gentios. Serão juntas ou serão separadas? Primeiro, então, a ressurreição da igreja. Vamos ver. 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 17. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer de como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Eu esqueci de frisar, irmãos, que a primeira ressurreição, a ressurreição para a vida, está alicerçada e arraigada à segunda vinda de Jesus. Tanto pelo texto de Daniel, como pelo texto de Apocalipse, que nós lemos, fica entendido que essa ressurreição para a vida está arraigada com a segunda vinda de Cristo. Mas a questão é, como nós entendemos a segunda vinda de Cristo? Entendendo? Espero que você entenda que a primeira vez já foi, ele já veio. Aquilo que o pastor Marcos falou ainda há pouco, durante a ceia do Senhor. A segunda vinda de Cristo, para nós, a nossa compreensão da Bíblia, do que a Bíblia fala sobre a segunda vinda de Cristo, é que a segunda vinda de Cristo vai acontecer em duas fases. Primeira fase seria essa aqui que o apóstolo Paulo está falando. Uma vinda entre nuvens, invisível para o mundo e, não diria visível, mas percebida por todos aqueles que fazem parte do corpo e do povo de Jesus Cristo. Então, aqui, creio, a Bíblia está ensinando que aqui irá acontecer a ressurreição para a vida da igreja, das pessoas. Aqui está uma palavra-chave, versículo 16. Diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo. Mas pastor, todo mundo que morreu, que faz parte do povo de Deus, não está em Cristo? Sim, no sentido de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Por meio do sacrifício de Cristo, Ele capacitou a cada homem e mulher a estar na presença de Deus. Mas nós não encontramos em nenhum lugar do Antigo Testamento essa frase, em Cristo, como nos encontramos no Novo Testamento. E basicamente essa frase no Novo Testamento ela é utilizada em Cristo
é quando o indivíduo recebe Cristo e naturalmente ele é batizado no Espírito Santo e é, como é que eu diria, incorporado ou fazer parte da igreja, do corpo de Cristo. Está em Cristo. Então, creio aqui, irmãos, que essa ressurreição aqui para a vida é para a igreja. Agora, a questão é quando? O texto ensina que será no momento da transladação ou do arrebatamento. No momento do arrebatamento, acontecerá essa ressurreição para a vida da igreja. Não de Israel, da igreja. Mas, pastor, os judeus que foram salvos nesse período da nova aliança, eles fazem parte de que povo? Igreja. O que é Israel que vai ressuscitar um dia? A ressurreição é a Israel até a morte de Cristo e a Israel depois do arrebatamento. Quando Deus voltar, por falta de uma palavra mais apropriada, a olhar de novo para Israel. É mais ou menos isso que Paulo ensina em Romanos, capítulo 11. Então, aqui nós temos então a primeira ressurreição para a vida, mas somente para as pessoas que estão em Cristo no início ou quando aconteceu o arrebatamento. Outra coisa interessante, que até mesmo aqui Paulo é muito sistemático. Partindo do princípio, se Cristo voltasse hoje, aqui, agora, primeiro ressuscitaria quem? Se a igreja, sim, mas todas as pessoas que já morreram. Ele vai trazer na sua companhia, o versículo 14 diz assim: trará em sua companhia a alma dos que dormem, tirará o corpo da sepultura ou de onde estiver, restaurará um corpo novo e junta corpo e alma novamente. Aí Paulo diz: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele. Então seria essa a ordem. Se isso acontecesse agora, amém? Ai, como seria bom. Primeiramente, quem já está dormindo em Cristo. Depois, os vivos seriam transformados. Por questão de tempo, não vou ler o outro texto, se quiser anotar. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 50 a 58. Possivelmente, Paulo também está falando do arrebatamento. E tudo isso, segundo Paulo, vai acontecer no momento como num abrir e fechar de olhos. Tá? Lá tem bem detalhes sobre o capítulo 15 de 1 Coríntios. Não irei ler por causa do nosso tempo. Agora, irmãos, a próxima ressurreição para a vida será a ressurreição de Israel e de outros salvos do período da tribulação. Deu para entender? A próxima ressurreição é de Israel e de todas as outras pessoas salvas durante o período da tribulação e, naturalmente, também no período da antiga aliança. Volte para Daniel novamente. Que parece, olhando para Apocalipse, capítulo 20, versículos 4 e 5, parece que já há alguma luz sobre esses tempos de separação entre uma ressurreição e outra. Daniel 12, versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Perceba que no versículo 2, a primeira frase não diz assim: todos ressuscitarão. Diz o quê? Muitos. Parece que está incutido a ideia. Muitos ressuscitarão para a vida e o restante desses todos que morreram
ressuscitarão depois para a morte e vergonha eterna. Mas o texto de Apocalipse 20, os versos 4 a 6, nos diz com clareza exatamente isso. Versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles os 1000 anos. Aqui, há tantos detalhes que a gente poderia frisar aqui, mas eu queria, pelo menos um ou dois. Primeiro, essa questão da ideia de morte. Perceba, mais uma vez aqui, uma vez eu falei algum tempo atrás que morte na Bíblia não é fim de existência, mas sim uma separação. Versículo 6 fala que bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Mas como é que as pessoas vão ressuscitar para a segunda morte? Como é que o corpo vai receber vida para a segunda morte? Entenda, essa morte é a separação eterna e definitiva de Deus. O texto de Apocalipse 20, irmãos, é muito claro que é no início de um período de tempo chamado milênio. Você percebeu que várias vezes que eu li a palavra 1000 anos, eu enfatizava 1000 anos, 1000 anos. Período do reinado de Jesus Cristo aqui na terra. Não tenho tempo de falar que esse reinado tem a ver com a aliança do Senhor com Davi, em 2 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 11, quando Deus faz uma aliança com Davi, diz que da descendência dele não faltará rei, e que teria um rei que reinaria para sempre. Mas então, fica claro que essa ressurreição será no início do milênio. Na volta do Senhor Jesus à terra, porque o capítulo 19 de Apocalipse mostra exatamente Jesus Cristo voltando, vencendo e destruindo o império da besta, aprisionando a besta, o outro besta que é o falso profeta e Satanás, e trazendo os santos que estão com ele e naturalmente a alma ou as almas de quem está no céu com ele e ressuscitando. Então, a ressurreição da igreja acontecerá no início da tribulação. A ressurreição de Israel, possivelmente por esse texto, acontecerá no final da tribulação ou, que é a mesma coisa, no início do milênio. A ressurreição de Israel e de todos os salvos no período, vou colocar assim, tá? Antes de Cristo e no período pós-arrebatamento. Por que eu lhes digo isso? Porque textos, como eu li domingo passado, Apocalipse 7, João tem uma visão no céu e ele vê milhões e milhões de pessoas que estão no céu, louvando a Deus, batendo palmas e tudo mais, e o anjo pergunta para ele: quem são esses e de onde vieram? E João diz: eu não tenho a menor ideia. Sei não. E aí o anjo disse para ele o quê? São estes que vieram da grande tribulação, que as suas vestiduras foram lavadas com o sangue do Cordeiro. Então, nós temos ali milhões de pessoas no céu que estão ainda sem o seu corpo. Se a igreja já ressuscitou, como Paulo nos mostra no início da tribulação, então essas pessoas irão ressuscitar juntamente com Israel
no final da tribulação ou no início do milênio. A terceira ressurreição será o que a Bíblia chama, versículo 6, a segunda morte. Acontecerá, irmãos, somente para condenação depois dos 1000 anos. Versículo 7 diz assim, capítulo 20 de Apocalipse. Quando, porém, se completarem, quantos anos? 1000 anos. Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também a outra besta, falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Estou brincando com o falso profeta, gente tão boa, falso profeta, mas estou chamando ele de a outra besta, né? Porque a primeira besta é chamada de besta, porque besta é quem quer brigar com Deus, né? Vai perder. Mas o capítulo 13 de Apocalipse apresenta tanto a besta como o falso profeta, como outra besta. Apocalipse 3 diz assim: vi uma besta que emergiu da terra. Desculpa, ainda da terra não. Do mar. Geralmente, na linguagem do Apocalipse, mar se refere aos povos, às nações. Mas no versículo, depois que fala da segunda besta, diz assim: vi uma besta que emerge da terra. Por isso que há quem diga que é possível que o falso profeta seja judeu. Porque normalmente na linguagem do Apocalipse, terra está se referindo à terra prometida, a Israel. Mas é só dizem. Mas então, voltando para cá, versículo 11 agora. Vi grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A terceira ressurreição, então, irmãos, ou o terceiro tempo da ressurreição, será a ressurreição para que essas pessoas que não quiseram Cristo, que não quiseram nada com Deus durante toda a sua existência, eles vão ressuscitar para condenação e horror eterno, e serão lançados para dentro do lago de fogo. Só rapidamente um comentário para abrir para vocês fazerem perguntas. Talvez você possa se perguntar: mas pastor, partindo do princípio que vai acontecer assim como o senhor falou, a primeira ressurreição para a vida, a igreja, o povo que está em Cristo, ressuscitará no início da tribulação, ou seja, no arrebatamento. O que essas pessoas vão ficar fazendo no céu até acontecer a ressurreição de Israel? Final, ou seja, um período de 7 anos. Lembra que nesse período acontecerá um tribunal chamado o Tribunal de Cristo. E todas essas pessoas, ou seja, todos nós, seremos julgados segundo as nossas obras. Agora, ênfase: o Tribunal de Cristo não é para condenação, é para galardão. E esses galardões será dado a cada um de nós por meio do bem ou mal que fizemos por meio do nosso corpo. Por que eu estou frisando isso? Porque o grande trono branco, que vai haver também um julgamento, não é um julgamento para a salvação, é um julgamento somente para condenação.
E as pessoas que serão condenadas segundo as suas obras. Então, tanto o julgamento do tribunal de Cristo, como o grande trono branco, o julgamento é baseado nas obras. Só que nem é para salvação e nem para condenação. É para o nível de punição e para o nível de galardão que cada homem e mulher de Deus tiver feito por meio do seu corpo, ou aqueles que tiverem feito, não tiverem aceitado a Cristo, também vão receber punição. O que é duro para mim pensar é o seguinte: no inferno vai haver celas com grau de temperatura diferente? Não sei, não me pergunte isso. Tá? A prisão é eterna? É isso que a Bíblia diz? Eterna? Todo sempre? É. Mas fica claro nos ensinamentos de Jesus que há grau de punições diferentes. Ele diz que as pessoas de uma cidade chamada Betsaida, Tira, Sidom, serão mais, como é que se diz? Mais condenadas, mais punidas do que Sodoma e Gomorra. Tá? Então, irmãos, talvez imagine que para alguns de vocês o novo é somente a diferença que possivelmente a igreja ressuscitará no início da tribulação. Israel possivelmente ressuscitará no final da tribulação ou no início do milênio. Daí aquela frase tão usada no livro de Mateus: o reino dos céus vindo sobre a terra. A própria oração do Pai Nosso nos ensina isso. Venha sobre nós o teu reino. Então, é isso sobre a ressurreição, entendendo que são dois tipos, uma para a vida e outra para a morte. Todos vão receber um corpo, sim, novamente, só que uns vão receber um corpo para glória eterna e outros receberão um corpo para vergonha e horror eterno, e que possivelmente o tempo ou a hora da ressurreição será: número 1, igreja. Número 2, Israel e outros povos que creram em Cristo durante o período da tribulação. O intervalo entre um e outro, possivelmente 7 anos. Essas duas ressurreições, igreja e Israel, para a vida. Depois, 1000 anos depois, uma segunda ressurreição para a morte.